Agora, na Futura FM, o programa Novo Tempo. Bom dia, ouvintes da Rádio Futura, muito bom dia, paz junto às famílias, muita luz a todos. Bem-aventurados os nossos irmãos católicos, bem-aventurados também os nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos umbandistas e a todos os nossos irmãos que tenham ou não tenham religião. Sejam todos bem-aventurados, afinal de contas, nós somos filhos do mesmo Pai. E o nosso programa propõe uma discussão que vai rompendo certos paradigmas antigos, de vez que ele trata de um novo tempo. E o novo tempo está nos convidando a uma reflexão nova a respeito de nós mesmos, da vida, do mundo, das pessoas e do destino. Por conseguinte, precisamos refletir bastante a respeito dos nossos antigos conceitos, porque as novidades deste tempo estão exigindo de nós reformas, exigindo de nós cada vez um pouquinho a mais. Bom dia, Nathalie. Bom dia, seu Gilson. Bom dia, Maria Ângela, Sandra, Marquinho, que está lá fora com a gente. Bom dia para todo mundo que está com a gente nesse sábado friozinho, mas está aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos começar mais um programa Novo Tempo e vamos com a reflexão do dia. Estabeleça um programa de periódica avaliação dos seus atos, a fim de examinar com acerto como decorre sua vida. A terra improdutiva é problema do abandono que lhe dá o proprietário. O charco pútrido é questão de desprezo por parte do agricultor. Examine o que você tem feito do solo do seu coração e da terra da sua mente. Contendas e querelas refletem paixões perniciosas e ociosidade da ação. Toda colheita responde pela sementeira realizada. Utilize melhor a oportunidade. Marco Prisco. Muito bem. Olha só, seu Gilson. Mensagem forte para um sábado de manhã, né? E Marco Prisco, a psicografia do Divaldo Pereira Franco. Então, a gente tem assim esses conselhos da sabedoria. E hoje a gente já não ouve mais ninguém dizer assim, eu nunca vi dizer que alguém voltou dos umbrais da morte para falar nada para nós. Volta sim. A Bíblia está cheia dessas informações. Desde lá em Reis, nós já vamos ver o rei Saul, ele vem para dar uma mensagem e realmente a gente vai vendo que tem comunicação daqueles que já partiram, chamados mortos, que vêm falar conosco. E no caso dessa mensagem de agora é Marco Prisco, alguém que já partiu para a espiritualidade, mas que nos traz essa informação. Aliás, pensado com certo rigor, a Bíblia é um livro mediúnico, porque ela foi ditada pelos profetas. E profeta nada mais é do que um médium, né? Um intermediário desta mensagem. Por isso, a gente tem que refletir muito a respeito da nossa própria vida, porque ele diz que a colheita é diretamente proporcional à sementeira. Então, o que ele está dizendo aí? Que a gente precisa ter cuidado quando semeia, né?
porque quem semeia, colhe. E na hora de colher, pode ser que não seja muito agradável, dependendo do tipo de colheita que foi feita. E a gente quer algo sempre muito rápido, né? Tanto para semear quanto para colher. E aí a gente não para refletir. E nem depois reclama nos que a vida momentos tá adequados. difícil. Porque você não vai, se bobear, não vai ter tempo para refletir na hora da colheita, não. Você quer refletir, acho que o único momento é na hora de plantar. Então, por isso que é bom pensar. É porque a colheita é sempre uma consequência do plantio, né? Isso, E exatamente. essa reflexão também nos traz que o que é ruim, né, quando a gente olha um charco pútrido ou a gente olha uma terra improdutiva, que é, digamos assim, quando a gente olha o lado ruim, isso é a consequência dos nossos atos. Então, não vamos esperar que vai descer um marciano para cuidar da nossa terra. Somos nós mesmos que vamos ter que cuidar. Exatamente. Cada um cuidar do seu coração e da sua mente, né? Exatamente. É justamente essa reflexão. E, individualmente, essa mensagem é para todos nós. Isso aí. Então, vamos à nossa agenda cultural. Vamos lá, Maria Ângela. A nossa loja, Amor Perfeito, está passando por reformas, né? Vai ficar mais bonita. Terão novidades. Teremos novidades, então aguardem a ocasião que iremos apresentar a inauguração da nova loja Amor Perfeito, né? Com certeza. Com livraria, então vai ser bem bacana mesmo. Não vai contando as novidades, não. Ah, Deixa o povo desculpa, é guarda, verdade. pra o povo saber. Vamos esperar. Vamos aguardar. Vamos ao suspense. Também uma agenda muito importante é que a Escola de Estudos Espíritas, que acontece todas as quartas-feiras, de 19h20 às 21 horas, retornará às suas atividades dia 7 de agosto. Como é uma escola, nós temos as férias, né? No período de julho, da escola. Então, dia 7, retornamos. É muito importante a gente frisar que a escola é gratuita e é para todos aqueles que querem conhecer a doutrina espírita de uma forma didática. Ninguém é obrigado a ser espírita, nem quando entra na escola, nem quando sai da escola. E que lá, por ser uma escola, todos os conteúdos serão demonstrados do mais simples para o mais complexo, com começo, meio e fim. Os conteúdos são organizados de forma didática. Então, todos estão convidados para a Escola de Estudos Espíritas. É isso que é o estudo sistematizado, é justamente organizado dessa forma. E lembrando que quem não iniciou no início do ano com a gente pode entrar a qualquer momento, que nós vamos estar lá para receber a todos, para vocês conhecerem um pouquinho da nossa escola. Não é verdade? Tem alguns que ficam em dúvida, né? Sim. Será que Sim, já está no sim. meio do ano que eu poderia ir? Tem uma turma que é o módulo iniciante, Tem né? o modo iniciante, tem o Que modo jovem também. Isso está sempre aberta para aqueles que não têm noção nenhuma do que seja a doutrina espírita. Uma coisa a gente pode garantir, que o espiritismo não é nada do que você escuta falar aí no meio da rua. E chegar lá com esse tipo de curiosidade é uma das coisas mais interessantes no módulo 1, quando eles chegam sem saber o que será e como será, né? Chega cheio de informação, é muito legal. Isso é. Então, não perca, no dia 7 de agosto, nós estamos de volta às 19h20, né? Teremos sorteio de livro hoje, então, se você quiser concorrer, hoje estamos sorteando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É um livro cheio de lições, muito interessante, e se você quiser concorrer, deixe o seu nome para o sorteio lá na página da Nilda Bittencourt, no Facebook, ou então pelo telefone aqui, falando com o Marcos, que é o 3622... Ajuda aí. A voz não foi. Bom dia a todos. 3622-9606. Isso mesmo. Então, E esse é o este telefone livro aqui. aí, ele é uma maravilha, porque quem é o pão que desceu do céu, né? Então, o pão que alimenta as almas é Jesus. Você vai ter nesse livro mensagens do Evangelho de Jesus comentadas à luz da doutrina espírita. E você vai adorar, porque esse livro é maravilhoso. É um livro para você deixar na sua cabeceira.
Se toda noite você abrir uma página e fizer uma leitura, você está trazendo um grande benefício para si próprio. É isso aí. Então, lembrando, 3622-9606. Deixe o seu nome completo aqui com o Marcos, que vai atender você. Na página do Facebook, lá na Nilda Bittencourt, onde está publicado o sorteio. Ou então na live que a gente está transmitindo agora pelo Facebook, também da Futura FM, com o conteúdo que nós estamos trazendo aqui hoje. Tá? Então, muitas oportunidades de conhecer um pouquinho mais. Tá certo? Então, agora nós vamos com uma música para a gente poder apreciar um pouquinho. Hoje teremos Como uma Onda, do Lulu Santos. Estamos de volta com o programa Novo Tempo, nesse sábado de friozinho. E teremos sorteio de livros. Se você quiser concorrer ao livro Pão Nosso, pode entrar em contato pelo telefone 3622-9606, deixar o seu nome completo com o Marcos, ou então na página do Facebook, no sorteio do livro, também pode deixar o seu nome lá. Né? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o mal e o remédio. Vamos lá nesse tema que é um pouquinho complexo para a gente ainda, né, seu Gilson? Vossa o mal terra... e o remédio, Vossa terra é, por acaso, um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos?
Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós, que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor por vos ter querido provar. Difícil isso, né, seu Gilson? E para a gente começar a entender o que é que está escrito aí de uma forma aparentemente complexa, né? A gente tem que levar em consideração algumas questões. E a primeira delas é considerar o planeta que a gente vive. Ele é chamado de planeta de expiação e provas. E o que caracteriza um planeta de expiação e provas é a predominância do espírito imperfeito, é a imperfeição espiritual. E o que predomina na perfeição do espírito? O predomínio do mal sobre o bem. Ora, o que há no nosso planeta? Se nós dermos uma olhada panorâmica, o que nós vamos encontrar? Não resta dúvida que existe algumas pessoas pessimistas que olham de uma forma e dizem que a Terra, o mundo não tem mais jeito, né? Que o mundo deveria acabar e aparecer um mundo novo. O mundo não vai acabar nunca. Mas o que na realidade nós podemos ver, analisando a coisa fria e honestamente, em todas as latitudes do planeta existem pessoas que estão engajadas em projetos do bem, que querem fazer alguma coisa, que trabalham a melhora do meio ambiente, né, que descobrem o meu remédio para a cura dos males modernos, das coisas mais desafiantes. Alguns têm projetos sociais e são pessoas e organizações também não governamentais, as empresas agora com a responsabilidade social. Então, nós vemos que tem muita gente boa, engajada em projetos para o bem da coletividade, mas existe aqueles que se demoram nas lides trevosas da ignorância e do mal. Esses aí se dão a terrorismos, a corrupção, né? Eles realmente enfeiam o panorama terreno. E o que a gente fala de expiação e de provas é entender que a vida é feita de escolhas. O que a pessoa escolheu? Né? O que escolheu para agora? Ela plantou, o que ela vai quer acontecer? plantar, né? Nós não falamos agora mesmo de plantio? Isso, então, nós não plantamos adequadamente no correr da nossa história. O que a gente quer colher? Vai ter que dar um jeito, repensar tudo isso. Foi a reflexão anterior, né? E para ficar um pouco mais claro, como é que acontece nos relacionamentos interpessoais? Não é? O que acontece entre as pessoas? Seu Gilson, quando o senhor falou que há pessoas que falam assim, o planeta não tem mais jeito, tem que matar os bandidos todos, enfim, tem sempre uma solução, uma pseudo-solução, que é acabar com tudo, porque elas não têm o conhecimento espírita de que matando o bandido ele não morreu, né? Que odiando aquela pessoa, aquele ente que está próximo a você, ele não vai morrer, ele não vai acabar. Aquele ódio vai ter que se transformar. Então, quando a gente tem uma visão muito materialista, a gente fica muito preocupado com o que está passando no momento. Bandido bom é bandido morto. A gente fica querendo resolver. Como se resolvesse. Porque o apóstolo São Paulo, sobre essa questão, ele diz assim: morre o corpo perecível e sobrevive o corpo incorruptível. Quer dizer, nós, os seres humanos, temos um corpo incorruptível. Então, aquele bandido realmente não é que mataram o corpo dele. Não é isso que você está dizendo? Exato. Aquele espírito que desencarnou,
ele precisa ser educado, né? Ele terá novas oportunidades para refazer o que ele ainda não sabe fazer para o bem. Então, porque Jesus falou que bem-aventurados os aflitos. Não é? Bem-aventurados os aflitos. Por quê? Né? Porque essas aflições que a Nathalie nos leu aí do texto são aflições momentâneas, são aflições no plano material. E Nathalie vai continuar o texto, a gente vai ver que isso no título já está passageiro. dito, isso que vocês dizendo, já é o remédio contra o mal. Vamos entender agora como é que isso é remédio. O remédio do mal é o sofrimento, é o desespero, porque o desespero ou o mal foi criado pela pessoa mesmo, né? É isso aí. Seu Gilson, tem um ouvinte aqui mandando uma mensagem para nós, querendo informações a respeito da tal data limite que Chico Xavier teria dito que seria agora em julho, não sei o dia Seria exato. hoje. Seria hoje? Então eu queria Dizem, dizer à nossa irmã que aquela mensagem é apócrifa, ou seja, é falsa. Chico jamais disse isso. O Chico era muito coerente, ele não diria alguma coisa que ele não tivesse absoluta certeza. E desde a primeira vez, vamos dizer, há mais ou menos uns 10 anos passados, essa mensagem da data limite chegou às minhas mãos e eu dei uma analisada. Como eu conheci o Chico pessoalmente, eu tenho certeza que ele não diria isso, porque na própria mensagem eu li, tem algumas incoerências não próprias de Francisco Cândido Xavier. E não há nenhuma data limite, porque este processo ele não sofre imposições violentas. Deus não age com imposições violentas. O que é irreversível aí? A regeneração planetária. Mas essa regeneração, ela ainda não aconteceu porque existe uma má vontade espiritual dos homens que estão satisfeitos e locupletados com a situação que vivem, principalmente aqueles que estão mais confortáveis, né? Eles acham que a vida está boa e aqueles que nascem embaixo da ponte, eles não estão nem preocupados com ele, porque não existe, não faz parte do universo que essas pessoas criaram para elas. Então, não há uma data limite, porque tudo sofre uma flexibilidade. A própria regeneração terrena, ela é feita com uma certa flexibilidade, já era para ter sido ocorrida, mas ainda levaremos alguns anos até que possamos perceber que o mundo está mudado. Por enquanto, nós podemos perceber que está havendo uma mudança no mundo, e não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. A coisa está, assim, apresentando uma fisionomia de um aparente caos que, na realidade, não existe. Isso faz parte de um processo onde Jesus falou de um jeito tão claro: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, o que está acontecendo é que as pedras estão caindo. E quando a gente tem uma visão materialista das questões, a gente acha que o caos vai ser o caos para sempre e que nós vamos mergulhar no caos. Isso seria um contrassenso. Que há castigos de Deus. Deus não castiga ninguém, nem age com violências. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Quem falou isso foi o apóstolo São Paulo. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Sabe por quê? O reino de Deus ele é para ser construído no homem, dentro do homem. Aí as atitudes do homem é que revelarão se o reino de Deus está ali. Enquanto ele não revela atitudes que dão notícias de que o reino de Deus está ali, é porque ele precisa desses processos da dor para poder reverter o próprio procedimento. E as pessoas também acreditam que o mundo tem que mudar para que elas possam mudar, mas é o contrário. Nós vamos mudar e quando nós estivermos optados pelo bem, aí nós mudaremos o mundo. O mundo será mudado naturalmente com as nossas atitudes. É isso mesmo, exatamente isso. Isso aí.
Então vamos lá, continuando o nosso estudo, então. Ó homens, não reconhecereis o poder de vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas de vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele clamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças, graças, meu Deus, por terdes querido provar o vosso servo. Que remédio, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Exatamente. E essa referência que ele faz é Jó. Aquele que diz a paciência de Jó, né? Sim. É que Jó, embora passasse por todos esses reveses, ele não se desesperou. Ele manteve a sua fé e realmente ele recupera tudo, mas agora com outra proposta, né? Ele antes talvez fosse dissoluto, mas depois que ele sofre todos esses reveses, aí ele aparece com uma outra proposta, outra fisionomia espiritual para o mundo, né? Dessa paciência que podemos chamar de resignação. Me parece aqui também que sempre se espera uma resposta de Deus pelo seu aspecto material. E aí isso nos dificulta ver quando ele está sendo manifestado de alguma outra forma. Parece que a gente não aprendeu a ver a manifestação de Deus de outras formas que não seja essa. E que, às vezes, essa não é uma manifestação final, uma manifestação pelo caminho para que eu possa viver a riqueza ou eu possa viver, através da miséria ou da não riqueza, uma forma de ver Deus diferenciada. É que a gente não tem esse olhar, a gente não aprendeu, né? A pessoa olha os aspectos externos, né? E não percebe que, às vezes, uma pessoa que não tem nenhum tipo de opulência, ela é muito feliz. E pessoas que têm, assim, muito dinheiro, muitas propriedades, não têm a mesma tranquilidade, a mesma felicidade que aquele que está com o espírito voltado para a luz. Evidentemente, a vida dele é tranquila, é uma vida de paz, é uma vida cordata, né? Mas aquelas pessoas que estão sempre envolvidos com loterias, com esses investimentos de dinheiro que de repente cai tudo e perde tudo, ele não tem paz e ele não percebe que esses processos são profundamente adoecedores. Quantos que têm um infarto e morrem diante de um prejuízo que ele tem numa noite dessa, onde tudo que ele tinha, as ações dele, caíram de valor pela metade, e aí ele não percebe o quanto o mundo está em processo de ajuda a ele, não de prejuízo, porque observe bem, o que disse o texto? Deus não está sendo generoso conosco, misericordioso e nos dando a sua graça, só quando cura a enfermidade, né? Quando milagrosamente cura alguma coisa que a pessoa tem, que a medicina já não tem resposta, e de repente no dia seguinte o paciente acorda bem melhor, né? O que aconteceu que ele está assim? É a graça de Deus. Mas existe a graça de Deus feitas assim de freios no comportamento das pessoas, quando ela realmente, dissolutamente, ela vai sem pensar nas coisas, achando que porque ela tem esse poder financeiro e até o status humano da vida social, ela começa a achar que pode pisar em tudo e em todos. De repente, ela pode perder o pé, né, para não pisar. Para não se comprometer mais ainda moralmente. Para não se comprometer mais, a pessoa... A enfermidade, ela é providencial.
A doença, o espírito Emmanuel, que foi o orientador do Francisco Cândido Xavier, ele dizia que o leito do hospital é a pausa para a meditação. Na hora que o paciente está no leito do hospital internado, ele reflete sobre sua vida. Ele percebe direitinho por onde os caminhos que ele tem andado, para onde está conduzindo. E daí ele começa a criar uma proposta para ele de reforma conceitual da vida, do seu procedimento, o que ele anda fazendo. Eu vou fazer tudo diferente. A gente espírita, a gente anda muito em hospitais visitando, então nós vimos, por exemplo, uma pessoa que estava no hospital especialista em tuberculose no Rio de Janeiro, Hospital Santa Maria. Nós estávamos na equipe que estava fazendo a visita e, de repente, uma das pessoas que fazia a visita, lá dentro estava uma sobrinha. A sobrinha estava com aquela voz frágil, né, com hemoptise, e aí disse: tia, que bonito esse trabalho que vocês fazem. Quando eu sair daqui, eu quero fazer esse trabalho que você faz, tia. Ela: então, você tenha fé, ore muito, mude os seus sentimentos, que provavelmente você vai conseguir. E realmente, depois de 3 meses internada, a equipe ia sempre, distribuía passes magnéticos, água fluidificada, e um número muito grande de pacientes acabavam curados, né? E ela foi uma dessas pessoas que experimentou a cura da tuberculose. E quando ela saiu do hospital, realmente ela não fez o que prometeu. Porque o Emmanuel diz assim: quando a pessoa sai da pausa para a meditação e recebe alta do hospital, infelizmente, volta a cometer os mesmos atos que foram responsáveis pela sua internação. É aquela questão da reflexão primeira, né? É da colheita, né? Quando a gente vai plantando algumas... Quando a gente planta arroz, não dá para colher feijão, né? A gente só colhe o que planta realmente. E essas pausas, seja por doença, sejam desilusões, amarguras, decepções, elas são situações para nos fazer raciocinar, refletir as causas reais daquilo. Se não foi da nossa imprevidência, se não foi da nossa falta de ordem, se não foi do nosso orgulho, do nosso mau comportamento. Quer dizer, será que, no fundo, a gente vai observar que fomos nós mesmos os causadores daquela situação que nós não gostamos, né? Então, a gente precisa refletir, e a pensar. Misericórdia de Deus está no cumprimento da sua lei. Deus não está castigando ninguém. A sua lei determina que, dependendo desse plantio, como você está dizendo, ele tem uma colheita a fazer obrigatória, né? Porque a sementeira é dita que é livre, você tem liberdade total, ampla e absoluta de semear. Agora, terá o dever, a responsabilidade ética de recolher tudo que fez, né? Por isso a pessoa diz: será que Deus está me castigando? A mão de Deus está pesando sobre mim? Primeiro que Deus não tem mão, né? Porque Deus não é um homem, quem tem mão é homem. Deus é espírito, e espírito não tem forma, é luz, né? Como é que a mão de Deus vai pesar? Não pesa a mão de Deus. O que pesa são os atos da própria pessoa sobre si mesmo. Aí pesa realmente. Uma diferença é quando a gente tem um olhar reencarnacionista para isso e quando a gente não tem. Aí, quando a gente não tem, vem a medicina e já nos esclarece um tanto mais. Se é uma determinada moléstia, possivelmente você se colocou numa situação para que aquilo vulnerável se colocasse, né? Em questões de imunidade, se é um determinado resfriado, é uma caminhada mais cedo, correto, Mariângela? É verdade. É verdade, é verdade. Aí, ó. Então, a gente se coloca numa situação que não
naquele Situação momento de risco, de né? risco, não se apercebeu naquele exato momento e a consequência virá. E não Ah. considerou que nós temos um organismo extremamente frágil, né? Que se Isso. contamina à toa. Né? Isso. Agora, quando somos reencarnacionistas, a gente ainda se coloca na posição de pensar enquanto espírito, verificar a nossa condição enquanto sentimentos, enquanto virtudes e vícios que temos, e aí a gente se vê numa posição que, se estamos encarnados, é que possivelmente a gente implorou por essa reencarnação para que tentássemos consertar algo de uma aflição que nós já nos causamos. E aqui Exatamente. estamos com mais uma oportunidade. É verdade, porque quando a gente tem uma visão materialista, a gente estaria começando da agora, o que seria uma profunda injustiça, né? Mas a gente, quando estava no plano, na erraticidade, né, no plano espiritual, a gente rogou, implorou, né, para poder vir para o planeta em determinadas condições, como uma escola. Eu gosto de fazer a seguinte comparação. Se uma pessoa ela quer participar de um campeonato, que ela precisa de um esforço físico grande, o que ela vai fazer? Ela vai chegar no seu professor, no seu personal trainer, na academia de ginástica, e vai falar assim, olha, eu quero uma aula bem puxada, porque eu quero participar de um determinado campeonato. Essa aula puxada, ele não está pedindo uma punição, ele está pedindo uma oportunidade para desenvolver a sua musculatura, as suas possibilidades para ele ir para o campeonato. Potencialidades. As potencialidades. E quando a gente está desencarnado, a gente também quer evoluir. E aí a gente pede essas aulas puxadas, a gente pede essas situações para que a gente possa, através dessas situações, nos desenvolvermos intelectualmente e moral. Na grande Olimpíada da vida. Aí chega aqui, a gente fala, mas não adianta a gente for lá para o professor e o professor mandar lá fazer 30 exercícios pesados, na hora que o professor vira as costas, a gente para. Não vai criar musculatura. Então, quando na vida vem ou as moléstias, ou as decepções, enfim, qualquer tipo de expiação ou prova, a gente tem que pensar, não porque eu estou naquela situação, mas para que eu estou naquela situação. O que eu vou fazer com ela a meu benefício, né? E é importante a gente lembrar também que todas as vezes que Jesus fazia uma cura, né, por onde ele passou, ele sempre repetia o vai e não voltes a pecar. Pois é, e isso daí é porque tem que ser explicado. O que quer dizer vai e não tornes a pecar? Não é incorrer nos mesmos erros, continuar com o mesmo comportamento. Tem que mudar os rumos da sua vida, que é para poder realmente criar outra alternativa, outras condições e possibilidades. É isso que ele dizia, vai e não tornes a pecar. Porque tornes é de novo, né? Tornes a pecar, por fazer de novo as mesmas coisas. Então, você tem que mudar para poder realmente fazer jus àquilo que é chamado de cura. Tem a expressão aqui do texto, e que quando a gente estuda dentro da doutrina, é a expressão haverá choro e ranger de dentes. A gente sempre, quando lê ela, pelo menos comigo era assim, quando eu tive a oportunidade de ver ela pela primeira vez, eu imaginava que seria algo que poderia ocorrer comigo ali na frente. Ali na frente, a razão de tudo que eu fizesse ou deixasse de fazer agora. Com a leitura espírita, eu já entendi que isso já aconteceu, só que foi logo ali atrás, antes da minha última encarnação. Então, eu implorei por essa, eu pedi sim, graças a Deus, meu pai e minha mãe disseram sim para mim. Então, houve choro e ranger de dentes para eu retornar. Então, não é algo que vai acontecer. Pode acontecer. A possibilidade está no meu plantio nesse exato momento. Mas já teve o choro e já teve o meu ranger de dentes. E eu já implorei para estar aqui. E aqui não é eu aquela estou. Coisa, ele pode continuar, dependendo de como a pessoa vai proceder. Plantar. Né? Se ela for recalcitrante, retornar, como disse Jesus, não tornes, se ele tornar ao mesmo comportamento... O resultado será o mesmo. E, novamente, choro e ranger de dente. É isso aí. Então, O choro e o ranger de dente é por dentro da pessoa. Às vezes é em silêncio, ela nem vê, mas ela está chorando e os dentes rangindo, o desespero, o arrependimento, né? O remorso. A consciência pesada. O choro e o ranger de dente é isso, arrependimento, remorso.
É horrível, né? É isso aí. Então, continuando o nosso estudo, temos que um só remédio é infalível: a fé, voltar os olhos para o céu. Se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos cantardes em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias de sombras do presente. Não mais pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. Com certeza. E isso tudo não acontece só com as pessoas simples, acontece com aqueles que são chamados de santos. Eu tenho lido alguns biógrafos de São Vicente de Paulo, mas existe uma biógrafa moderna, né, historiadora, que ela fez uma pesquisa muito profunda, porque ela consultou todos os biógrafos que escreveram a respeito dele, analisou e comparou tudo e foi em busca de outras notícias. Então, ela fala que teve um momento na vida de São Vicente de Paulo. Primeiro, que ele levou a culpa de uma coisa que não fez, quer dizer, o homem, o ser humano. E a culpa do que ele não fez botava em jogo o caráter dele. Ele teria roubado alguma coisa que ele realmente não mexeu. Ele nem sabia da existência do móvel que chamaram ele de ladrão. Posteriormente, ele vai para um local e adquire um bem onde ele depois vai ver que o bem tem outro dono e ele perde o bem e o dinheiro gasto. Depois ele começa a sofrer por outras coisas características, começam a notícias, aquela notícia das oposições gratuitas, falando uma porção de coisa dele, e ele tem realmente um processo assim de sofrimento, de processo expiatório. E ele começa a melhorar quando? Olha o grande exemplo. Quando ele começa a visitar os doentes nos hospitais, fazer todo o apoio que ele podia dar aos doentes dos hospitais, quando ele volta a cuidar dos pobres, os miseráveis das periferias, quando ele volta a dar alimento a quem tem fome, aí esse desespero todo começa a passar, não é? Já dizia São Francisco de Assis, é dando que a gente recebe, né? Se a gente não dá nada à vida, o que a vida tem para devolver para nós? Se a gente não semeia o bem, como é que vai colher o bem? Isso nós estamos dizendo em função da fé. A fé com as mãos vazias é morta. É importante entendermos também que a fé da doutrina espírita é uma fé raciocinada. Não é? A gente não pode pensar assim, eu vou mandar benzer o meu carro, porque aí eu posso andar embriagado, eu posso andar sem carteira, eu posso andar fazendo loucuras, com excesso de velocidade, que eu estarei protegido. Ora, mas se a gente fizer esse tipo de comportamento, não tem o que possa nos proteger. Eu te digo claramente, eu te dou um exemplo que eu mesmo estive presente. Um cidadão encostou o carro dele num lugar proibido, que era onde tem que parar os carros que vai pegar as crianças da escola. Ele parou ali. E eu vi e disse a ele, olha, não, você deve tirar o seu carro dali, porque de vez em quando o pessoal da PM vem aqui e ele multa. Aí ele disse assim, mas não vai multar o meu não, porque Deus é fiel. Quer dizer, Deus é fiel ao procedimento dele. Ele fazendo coisa errada, alguém avisa e ele diz que Deus é fiel, que ele pode continuar errado porque Deus é fiel. Como se Deus fosse corrupto, né? E como se Deus fosse um empregado dele para ficar dando soluções às coisas erradas que ele faz.
Então, o próprio conceito de Deus nas pessoas, eles estão estrábicos, né? Esse conceito está estrábico. A pessoa precisa estudar um pouco mais para descobrir que a maior referência que a gente tem no planeta é Jesus. Mas Jesus foi claro ao nos informar que ele não era bom, que bom é meu Pai que está nos céus, né? Ora, então tem alguém superior a Jesus? Tem alguém que está mais acima dele e é o Pai Celestial? Ora, se a gente ainda não entende Jesus, se não compreendemos a essência e a grandeza desse Espírito magnânimo que esteve entre nós, como vamos entender a Deus? Né? Se a gente não entende Chico Xavier, como é que vai entender a Deus? Como que vamos desenvolver essa fé que nos permitirá passar pelas situações desagradáveis, materiais ou morais, se a gente não entender que Deus é infinita bondade, né? É infinita misericórdia, amor. Aí a gente vai ter uma fé. Quando a gente raciocina e entende essa visão nos trazida pelos Espíritos, a gente vai entender que é suportando e trabalhando no bem que essas coisas vão passar, porque tudo passa. São contrabalançadas, não é? Existe, é como fosse uma balança. Você está com a balança virada para as coisas erradas que tem feito. Quando começa a fazer as coisas boas, vai para o outro prato. Ela vai equilibrando e daqui a pouco está tudo em paz, né? Mas as mãos vazias com fé e nada é a mesma coisa. Agora, o que disse um dos apóstolos? Mostra-me a tua fé, que eu te provarei a minha fé com as minhas obras. Isso é outra expressão que depende, é um esforço, é um trabalho pessoal de realização pela fé, como você disse ainda agora, uma fé raciocinada. Isso aí. Continuando o nosso estudo, então. O Senhor pôs o seu selo em todos os que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio, será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto este se torcer em convulsões, ela pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão atendidas por Deus. É um texto, parece assim complicado, né? Mas ele é um texto claro, que nos convida a pensar com mais profundidade na nossa vida, a refletir, né? A refletir muito a respeito dessa oportunidade que nos foi dada, uma oportunidade de ouro, em que nós estamos vivendo numa época que tudo é fácil, né? Nós estamos assim acalentados pela internet, por uma porção de recursos da tecnologia, né? Muitas facilidades para que a gente venha a agir, mas há um desperdício de tempo muito grande. A gente ainda olha muito com os olhos da materialidade, inclusive para o texto. Né? A gente olha muito assim. Então não pode ser por aí pelo caminho da comodidade, né? A gente não está aqui porque veio para um piquenique, para uma festa. Não é isso mesmo? A vida não é uma festa. Não é? A gente não veio para aqui um planeta igual ao nosso, onde nós não estamos em segurança ainda. Existe possibilidade, tem um navio ali que não recebe querosene porque o outro não quer que dê querosene. Está igualzinho criança brigando por causa de brinquedo, já viu? Então, é justamente esse os procedimentos dos homens. Aí o outro lá, não sei aonde, na Síria, aí cria um problema, não pode entrar aqui porque... Peraí, o mundo não é nosso, não. Nós é que somos do mundo e precisamos aprender a cuidar desse mundo, cuidando de todos nós. E aí a gente vê uma coisa dessa, nós não temos segurança, porque
De repente, já tem não sei se foi navio inglês, alguma coisa, ele disse, ó, isso pode ter outras consequências. Peraí, daqui a pouco está todo mundo brigando aí por causa de bobagem, de tolice, que faltou o quê? Diálogo. O mundo tem que ter diálogo para a gente se entender e mutuamente negociar o bem-estar coletivo. Porque quando a gente vai negociar, né, não podemos negociar sempre buscando a vantagem para nós e o prejuízo para o outro. A gente tem que ter um equilíbrio nas coisas, né? Você me empresta essa coisa que você tem, que eu vou te dar uma que eu tenho que você não tem. Mas não, a pessoa quer usurpar e usufruir do que é dos outros, que ele não tem. Quer se dar bem, né? Não é? É igual aquela famosa lei do Gerson, né? Levar vantagem, né? Mas não quer também ele contribuir com alguma coisa. Porque levar vantagem, a gente se contradiz com a lei de Deus, a gente fere a lei de Deus, né? Deus não falou que uns são melhores que os outros, né? Não, e ele disse que fazei ao teu próximo o que gostaria você mesmo que o próximo te fizesse. Ora, se houver essa equidade de procedimentos entre os homens, as leis estão aí, mas elas não interessam. O que dissemos no início? A imperfeição do homem o faz egoísta. E quando ele é egoísta, ele só quer pensar em si. Os outros não têm importância, né? Os outros são objeto do bem-estar dele. Ele não quer saber de ninguém. E é justamente isso que a lei de Deus fala. A lei que fala de igualdade, de fraternidade, porque, afinal de contas, independente das bandeiras que cobrem os territórios nacionais, espaços pelo mundo, todos os homens são irmãos, filhos do mesmo pai, e nós já deveríamos ter descoberto isso e verificar que quem nasce na África é irmão de quem nasce na Alemanha. Não existe ninguém fora desse padrão. Afinal de contas, espírito não tem nacionalidade, né? Nós podemos ter reencarnado em muitas nações. A nacionalidade é uma necessidade humana, material. Os espíritos nos informam que a maioria das pessoas brasileiras são espíritos oriundos da Europa. Então... Algo aqui que me chamou a atenção foi colocado a fé como um remédio infalível para os males e para as aflições. E aí eu acho que é também interessante a gente lembrar, porque nós professamos uma determinada fé e nossos irmãos professam outras. E essas outras fés também vai trazer esse alívio para o que for necessário. E aí é algo que nós estamos sempre lembrando aqui. E Jesus a fé deixou de todos, claro né? o padrão, né, de acordo com simplesmente a fé, o merecimento. Sim. Né? A gente precisa desvincular a palavra fé da religião. Isso. A fé que a gente professa não é a religião que a gente professa. A nossa fé tem a ver com o nosso entendimento sobre Deus, né? Com o nosso conhecimento do Pai, e não com a religião que professamos. Exatamente. Então não é a minha fé, a fé do Muito outro, bem. a fé do vizinho, né? É a fé que a gente tem, independente de qual seja a religião. Senão a gente estaria excluindo o ateu, estaríamos excluindo alguns outros os que os ateus e tantos e aí outros. e não há essa exclusão de nenhuma ordem. Exatamente. E estaríamos também trazendo a religião como um conjunto de cultos exteriores. E não são os cultos exteriores que constroem a nossa fé. O que constrói a nossa fé são os nossos princípios. E Né? nós temos dito aqui no nosso programa variadas vezes que a religião não salva ninguém. Você pode entrar em qualquer religião, se você não se transformar, não se modificar, não tem salvação. Porque quem se salva é a própria pessoa. Como? Com as suas atitudes cristãs. Ele tem que se renovar, como disse o apóstolo Paulo, tem que ser um novo homem. Se ele não combater o homem velho que há dentro dele, cheio de vícios e imoralidade, se ele não combater esse homem e criar em si mesmo, reformar os seus potenciais e valores e se transformar num homem novo, ele não tem mérito nenhum. Então a religião para ele é apenas um escudo que não vai defendê-lo da realidade, né?
Em O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou qual seria a melhor religião, né? E os espíritos responderam... Questão 842. Muito obrigada, 842. E os espíritos responderam, então, que a melhor religião seria aquela que fizesse mais homens de bem. Então, independente de qual ela seja, a partir do momento que ela te transforma em uma pessoa melhor, Um esta homem é a de melhor bem, religião essa é para a você. melhor religião. E não significa que seja espírita, católica ou evangélica. Isso significa você. Como é que você está, como é que você faz as coisas do mundo. Com justiça, com sentimento cristão, ou você tem interesses próprios, pessoais, e age com uma certa falta de justiça nas coisas. Aí vai doer. Vai doer. Então, nós já vamos encaminhando aqui para o final. Acabamos de receber o sorteio aqui. Deixa eu abrir aqui para a gente poder já encaminhar para os nomes. Vamos lá? Então, bom dia, Duarte. Nós vamos pedir para você citar para nós os números de 1 a 18. O 7. 7. Número 7. O ganhador é Antônio Horácio de Carvalho. Então, Antônio, pode retirar o seu livro aqui na rádio, né? De segunda a sexta com a Renata Moraes? Isso. Perfeito. Então, de segunda a sexta-feira, pode retirar aqui com a Renata Moraes. Então, vamos encerrando mais um programa Novo Tempo e agradecemos a todos que estiveram conosco aqui nesse dia. Seu Gilson. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao fim do nosso programa e nada melhor do que observarmos o mandamento novo de Jesus. O que eu vos ordeno, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. E ele falou uns aos outros, não disse, não qualificou quem. Então, são todas as pessoas de qualquer cultura, de qualquer religião, nós precisamos aprender a amarmos uns aos outros. Do contrário, não estamos cumprindo o pensamento cristão. Muita paz a todos, muita luz e saúde junto à sua família, felicidade e até o próximo sábado, se Deus permitir. Queria agradecer mais uma vez o convite. Se não houver nenhuma outra possibilidade de eu retornar, no próximo sábado eu não retornarei. Mas em outro convite aqui estarei. Mas acredito eu que estarei ouvindo todos vocês aqui e apreciando o programa de outro lugar. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês. A todos, um bom dia, muita paz e vamos permanecer, né? Juntos aos ensinamentos de Jesus, que nos trará grandes evoluções e grandes consolos. Bom dia a todos. É isso aí. Vamos ficar, então, com a mensagem de Chico Xavier. Um bom fim de semana a todos. Oração do dinheiro. Senhor, no concerto das forças que te desejam honrar, eu também sou teu servo, por me atribuires o dever de premiar o suor e sustentar o bem, como recurso neutro de aquisição, ando entre as criaturas, frequentemente em regime de cativeiro. Muitas delas me escravizam para que eu lhes compre ilusões e mentiras, prazeres e consciências. Noto com mais nitidez minha própria tarefa, cada vez que escuto alguém chorar no caminho. Entretanto, quase sempre, Senhor, estou preso. Que fiz eu para viver encarcerado no sombrio recinto do cofre, como se eu fora
um cadáver importante no esquife trancado da inércia. Ensina aos que me guardam sem proveito que sou o sangue do trabalho e do progresso, da caridade e da cultura, e ajuda-os para que me libertem. Quase todos eles procuram estar contigo através da oração nos templos que abraçam. Dize-lhes na prece que sou a esperança do lar sem lume. Fala-lhes que posso ser o conforto das mães esquecidas, o arrimo dos companheiros caídos em provação, o leite devido aos pequeninos de estômago atormentado, o remédio ao enfermo e o lençol generoso e limpo dos que se avizinham do túmulo. Um dia alguém te apresentou moeda humilde empenhada ao imposto público para que algo dissesses, e recomendaste fosse dado a César o que é de César. Muitos, porém, não perceberam que te reportavas ao tributo e não a mim, e julgando que a tua palavra me condenasse, lançaram-me ao desprezo. Não ignoras, contudo, que nasci para fazer o melhor, e esteja eu vestido de ouro ou de simples papel, sabe, Senhor, que eu também sou de Deus. Acabamos de apresentar o programa Novo Tempo.